Boa noite a todos, dando vozes, entrando no ar. Hoje, quinta-feira, dia 15 de julho, receberemos uma escritora poderosa. Só vamos aguardar um minutinho ela aparecer por aqui para a gente convidá-la a entrar. Enquanto isso, eu peço que todos que nos assistem possam, aqui ao lado dos comentários, tem um balãozinho, enviar essa live para todo mundo, para que as pessoas possam curtir esse momento. Oi, Dudu, tudo bom? Então, a nossa convidada de hoje, ela vai trazer incríveis informações sobre os seus livros. Então vamos ficar bem atentos. Oi, Renata, tudo bom? Que a Lu Ain Zaila já vai entrar para nós conversarmos. Lu, só aguardando a sua chegada triunfal. Dando vozes, começou no canal do YouTube, com a apresentação de alguns textos meus e de outras pessoas. E tudo bom, Lu? Boa noite a todos que estão aqui conosco. Que possamos... Essa incrível escritora. Lu, já mandei para ti o convite. Deixa eu ver quem está aqui conosco. Oi, Renata. Tudo bom? Oi! Olá! Tudo bom? Oi! Tudo bem? Que delícia te receber aqui. Então, eu já estou falando aqui para as pessoas. Vamos aguardar mais um pouquinho. Oi, Lu. Oi, voltou, tinha travado. Deu uma travada aqui. Oi, Vinícius. Um beijo para você, Vinícius. Deu uma travadinha. Deu uma travada aqui, né? Eu ia começar a falar mais um pouquinho. Eu falei, ontem eu participei de uma live também. Ela deu um banho na gente. É muita gente participando de várias lives, né? Nesse momento também. Isso. Então, Lu, eu tenho o prazer de te receber aqui. Gostaria que você se apresentasse aí um pouquinho para a gente. E é para a gente poder conversar aí sobre os seus livros, sobre os seus projetos, sobre alguma ideia, sobre essas informações que nós já trocamos também, né, anterior a essa live, que as pessoas possam te conhecer mais um pouquinho. E eu vou falar para todos que estão aqui, que com certeza aos poucos vai entrando pessoas, essa live também vai ficar gravada, que possam aqui ao lado dos comentários, pessoal, tem uma interrogação para fazerem perguntas e ao lado tem um balãozinho que vocês possam distribuir essa live para todo mundo, para as pessoas virem conhecer o trabalho da Lu. Então, Lu, é assim que pronuncia o seu nome, eu posso dizer assim, artístico, né? Lu Ain Zaila, é assim? Só falando um pouquinho mais rápido, depois que acostuma já vai embora. Lu Ain Zaila. Lu Ain Zaila. Perfeito, então tá bom, já aprendi. Então, fique à vontade aí para se apresentar, para falar com a gente. Enquanto isso, eu vou convidando um monte de gente aqui para participar. Tá. Por favor. Primeiro ao pessoal que está aí acompanhando a live, né? O pessoal que vai chegar ainda, que vai assistir depois, boa noite, gente. Meu nome é Luciene,
Eu sou aqui da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Meu nome como escritora é Luan Zaila. Eu tenho uma trajetória dentro de um pouco de movimentos sociais. Sou formado em pedagogia pela UERJ. E a minha história com a literatura, ela, na verdade, de escrita, começa com os movimentos sociais, com atividades educativas. E só depois, em 2007, eu tenho a primeira escrita assim, mais oficial, que é um conto, né, O Caminho Sankofa de Nantes, que é um conto pensado para atender a Lei 10.639, que foi de um concurso em São Paulo, que foi selecionado. E, no caso, depois disso, deu um hiato, fazer atividades da vida mesmo. Daí acabei, de certa forma, um pouco desistindo da literatura, mas aí veio de novo aquela vontade meio louca em 2015, quando eu fui na Bienal. Eu estava querendo achar livros de autores, protagonistas negros. E aí eu fui na Bienal de 2015 e não encontrei aqui no Rio. E aí veio aquela vontade de escrever e fazer uma atividade real, né? Nessa época eu estava como coordenadora pedagógica numa instituição, e aí me dividi entre o trabalho e a escrita. E foi aí que começou a trajetória com a duologia Brasil 2408. Então, a minha história ela começa nesse caminho aí. Que bacana. Então quer dizer que você... Não sei se hoje ainda continua, né? Por isso que a gente a entrevista é para isso também, para a gente poder aguçar a curiosidade e saber, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim assim: nossa, você ganha sua vida como escritora? Aí a gente tem que explicar, né? A nossa caminhada, né? E aí agora eu lhe pergunto, você como educadora, né? A sua formação de pedagogia que você falou que... Mas hoje você também atua nessa área... Na área educacional também explora esse lado? Ou isso é uma munição para você estar aí nesse mundo, nesse universo literário? Na verdade, eu acabei juntando as duas coisas. A educação e a literatura se encontraram. No momento, eu não estou trabalhando. Eu faço trabalhos pela internet, tenho CNPJ, faço atividades quando sou convidada a participar, escrita de conteúdo, capítulo, material educativo, palestra, algum curso, ou atividade individual, uma pessoa também que tiver atividade ou interesse em alguma pesquisa, ou aprender alguma coisa que eu possa colaborar. E no momento eu estou assim, até porque a pandemia também ela prejudicou um bocado aí, porque eu trabalhava mais com atividades abertas, né, cursos em lugares, então pela internet nem tudo dá certo. Então, às vezes você adapta, mas tipo, você ficar sentado 2 horas na cadeira, dentro de uma sala, que você se move, se interage, vai e vem, e 2 horas na frente do computador é completamente diferente. Chega uma hora que a estafa do corpo, 2 horas disso, 2 horas daquilo, a estafa acaba vindo, né? E aí a gente tem que fazer várias acrobacias. Então, algumas atividades dá pra gente adaptar, mas outras não tem como. Então, eu tô nessa situação aí. Não, eu concordo com você. Também acontece a mesma coisa comigo, né? A gente lançou o livro em 2019 e pensou que em 2020 fôssemos fazer várias atividades, aí fechou o ciclo por conta da pandemia e a gente agora tem que se reinventar, né? Fazer uns malabarismos. E aí dá até para fazer até a página, sei lá, 2, 3, né? As outras páginas ainda não dá, né? A gente tem que ir com calma. E você como escritora, quando você começou, você sentiu ou sabia que você ia ter uma proporção como você tem hoje, né? Essa sua escrita? A gente até vai entrar ainda no tipo de escrita, no que você aborda, enfim. Mas você pensava que você ia chegar, isso aí você foi com o tempo, né? Porque tem gente que já vislumbra uma situação assim e consegue botar na vida as metas e vai lá, ou você aos poucos, como é que é isso para você? Olha, eu sou da crença de ver para crer, vamos devagar, porque uma coisa é o que a gente imagina, outra coisa é o que a gente consegue, e isso inclui recursos, né?
Então, aquele negócio, você colocar metas quando você tem recursos, e você colocar metas quando você não tem recursos, são histórias bem diferentes. Então, o meu primeiro livro, o primeiro eu lancei quando eu estava empregada, o segundo eu lancei desempregada, que foi o Em Verdade Seu Revolução. E aí eu fui na Bienal 2017, eu paguei do meu bolso lá um contrato para participar numa das pequenas editoras que eu estava fazendo contrato lá com autores independentes para ficar lá no stand. O Socofia, eu fiz financiamento coletivo por questões de recursos também. E Sim. até mesmo para chamar a atenção da literatura, do que eu estava fazendo. E o Segundo já foi por uma editora, já em parceria com a Monomita Editorial, com o Tony. E o processo foi assim, né? Você vai utilizando os recursos próprios, no caso de autor independente isso acontece muito. E aí você tem aquela perspectiva, editora, mas tipo, entre o que você imagina e a realidade brasileira e o tipo de escrita, vai uma diferença muito grande. E às vezes quando a gente pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o mercado que geralmente chega aqui pra gente, a gente imagina que todo mundo tem editora, todo mundo tem contrato, e às vezes são todas editoras pequenas, independentes, que a pessoa botou o livro. Então a gente está falando de um outro mercado, um mercado independente, absolutamente oficializado. Então, Sim. tipo, alguns dos autores que eu gosto, eles são autores independentes. Aí eles vão lá no Instagram e postam uma foto de um calhamaço de envelope com um livro que ele vai botar no correio. E, tipo, tá normal. E aqui a gente tem essa síndrome da editora, né? Como se o livro tá na editora fizesse toda a diferença. E aí você se pergunta que toda a diferença é essa, que todo mês lança algum e a gente não tem nenhum best-seller. Aliás, a nossa dinâmica de best-seller é muito menor do que de uma dos Estados Unidos. Você está falando de livros lá de 1 milhão e aqui é o quê? 3 mil, 5 mil unidades no Brasil de 200 milhões. Então, tem alguma coisa muito errada. As pessoas não estão comprando livro, as pessoas não estão lendo, elas não estão conseguindo, não podem dar prioridade para a cultura de um modo geral. Então, são coisas que a gente precisa pensar até mesmo dentro do processo de literatura do Brasil. Então, a realidade é outra. Então, você vai, do mesmo jeito que a gente não vende, nós independentes não vendemos tantos livros, muitos autores com editora, que já ganharam prêmio por aí, também não vendem um monte de livro, não. Eles têm que dar aula, eles têm que dar curso. É a galera se virando. Na verdade, são poucos que podem fazer isso efetivamente, ou de certa forma viver do paralelo das suas atividades literárias. É verdade. Eu concordo muito com você, né? E assim, nós não somos pessoas alienadas, né? Além dos temas que nós abordamos, e com certeza tem estudo, tem pesquisa, você tem uma formação, também tem, independente de se fosse isso. Mas nós não estamos alheios, né, ao que o mundo nos está proporcionando. E aí quando vem assim, uma editora, coloca seu nome, e a pessoa chega assim, né, outras pessoas que estão de fora acham que é fácil, então chegou ali, né, e vai ser dessa... Não, você tem que muitas vezes colocar os livros na mochila, né, correr aí, bater de porta em porta, assim, né, simbolicamente, né, ir nas feiras, participar, mostrar o seu trabalho. E a gente fica realmente naquela assim, como é que está acontecendo com outra pessoa? Como que está dando certo? Qual é o pulo do gato, né? Qual é a receita? Isso, assim, são grandes dificuldades que envolvem isso tudo, né? Tudo depende da dinâmica de marketing também. Nem todo mundo, por exemplo, que ganha alguma categoria, por exemplo, no Jabuti, vai ter o seu livro na primeira prateleira da livraria, porque é pago. Então, eu tenho uma senhora conhecida que ela ganhou uma categoria no Jabuti, que era um livro se passando no Nordeste. E o livro dela não estava na primeira prateleira, porque ele ganhou o Jabuti. Ele não era o livro do dinheiro, então ele não estaria na primeira prateleira. Então a gente também tem uma lógica de mercado muito louca. É verdade, que né? não prioriza o livro às vezes que está na moda, prioriza o que paga, e às vezes é que ele não vende. E infelizmente é isso que acontece. E aí os mercados online acabam
suprindo esses buracos. E aí os autores também têm que ir para esse mercado para poder escoar os seus livros, falar do seu trabalho, porque a gente realmente, se for pensar, a gente não tem uma estrutura literária. A literatura no Brasil ainda não é um estado de arte, nem igual nos Estados Unidos, que as pessoas se batem para assistir o Neil Gaiman lendo o livro dele, o Corafor, algum outro autor americano num grande, como é que eu vou dizer, um grande teatro. Ele tá lá em pé lendo e tá todo mundo sentado ouvindo. Então a gente ainda não tem certas realidades literárias. O produto livro ainda tem que ser muito trabalhado e tem que ser muito diversificado nos seus assuntos e temas, porque não dá para você pensar que um grupo só vai atender 200 e tantas milhões de pessoas. E elas também precisam ter acesso ao produto livre, elas precisam ter recursos sobrando para o produto livre. E aí é onde chega o nosso problema, né? Exatamente, o que você está falando aí. Eu acho que todos os autores independentes estão passando por isso que eu comecei a abrir aqui o Dando Vozes, para permitir que vários autores, vamos dizer assim, anônimos, né, que não são esses que fazem tantos sucessos assim, para que possa ter voz e trazer o seu trabalho, não como um produto qualquer, mas um produto como resultado do seu empenho, né, de sua pesquisa, da sua luta, da sua força. E muito interessante, né? Aqui eu pedi para você uma biografia e você colocou, né? Escritora afrofuturista. O que seria afrofuturista? No caso... Afrofuturista. Desculpa ter falado assim. O que seria isso para as pessoas também conhecerem mais esse seu lado? O que você aborda? Pode falar para a gente. Porque, no caso, uma escritora futurista vem do movimento afuturismo, e também um pouco junto com esse movimento eu conheci também uma perspectiva afrocentrada, mas aí voltando para o afuturismo. Ele é um movimento que começa lá nos Estados Unidos, lá para a década de 1960 ele começa a se configurar como um movimento de interesse estética de literaturas negras, com foco em conteúdos da população negra. E aí é um momento de encontro dos autores dos Estados Unidos, de pesquisadores e pensadores, com os que vêm da África, dentro do processo de lutas contra a colonização. Então, ali se dá um grande encontro de autores. Então, tipo, um autor que eu gosto muito, mas aí não tem como eu comentar tanto aqui, é o Cheikh Anta Diop. Ele fez parte de uma geração gigante nos Estados Unidos de pesquisadores, pensadores, autores, e isso tudo vai influenciar um grande movimento, assim, com vários outros pensadores, Obenga, Sante, um monte que vai crescendo tanto nos países da África quanto especialmente nos Estados Unidos, porque você tinha uma maior estrutura lá. Até a literatura negra é uma das maiores linhas do tempo de literatura negra que existe na diáspora nos Estados Unidos, né? A gente está falando de 150 anos até mais, dependendo da linha do tempo. Então isso não existe em lugar nenhum, nem em países da Europa você tem uma linha do tempo negra. O Brasil também não tem. E o afuturismo, lá para 1990, meados, ele se torna um movimento mais específico, que vai lidar com a ficção especulativa. E que ele, no caso, ele faz uma abordagem de usar conteúdos da história negra, cultura negra, tanto de África quanto da diáspora. E isso vai fazer a diferença para construir essas literaturas, que vai misturar ficção científica, fantasia, até porque esses nomes são os ocidentais, porque a gente também acaba tendo que refazer um estudo de perspectiva de como essas literaturas se tratavam dentro dos países africanos. Então você vai ter que fazer leituras de autores africanos para saber como as literaturas foram pensadas, construídas, mitologia, tudo mais. E esse movimento vai se juntar, aliás, toda essa perspectiva vai se juntar também a questões ficcionais e questões realistas. E aí se dá o movimento futurista. Então, as minhas literaturas, elas vão por esse caminho. Tipo, elas vão misturar
a realidade das empregadas domésticas que vão trabalhar no balneário, e aí a mulher que empregou elas para um feriadão vai dar um fone especial para elas, que fica direto conectado à cabeça, e na verdade elas vão estar sendo controladas e trabalhando ali de forma repetitiva, repetindo os dias. E aí num outro conto eu vou criar uma mitologia infanto-juvenil sobre a invenção das tranças. Já no Isegun, eu já trago uma outra perspectiva. Esse azulzinho aqui, que é o... eu já misturo mitologia com discussões sociais, por exemplo, racismo ambiental. Como seria pensar um futuro caótico e ao mesmo tempo com busca de esperança. Então mistura a mitologia africana, que pode também colaborar com o cotidiano, com o presente das pessoas negras, com a realidade que a gente vive. Então essas misturas é que vão fazer a literatura futurista. Você trazendo, até você pegou essa palavra aí, vou pegar o gancho com essa palavra da realidade, né? Os livros que você tem, né? Ou então textos que você escreva, que não necessariamente tenham sido publicados ou não, mas você se vê neles, tem experiência sua de algum momento que aconteceu, você falou assim, poxa, essa aí eu posso utilizar, porque isso mexeu comigo, então agora eu vou transformar na parte da fantasia, né? Mas exatamente, tem muito de você nessas experiências também, pessoas próximas a você, você pega o gancho dessa maneira também? Também, porque no caso a construção das histórias não é um pensamento linear, é uma mistura. Então, conforme eu vou aprendendo, é que essas conexões vão sendo feitas na minha cabeça. Aí tipo, desculpa que eu tô tossindo, eu acho que é efeito colateral da vacina, eu tô com febre. Tomou hoje a vacina? Não, eu tomei quarta, mas ainda não tô legal. E ainda tô com coriza e tudo mais. E aí tomando antialérgico direto. E não pode tomar muita coisa, né? Então. E aí, tipo, a mitologia que eu usei no Isegun, que era do Miputo, eu já conhecia de um estudo de livro de mitologia africana. Então, eu já conhecia essa mitologia há 2 anos. E aí, quando eu fui pensar num próximo livro, eu fui vendo os conteúdos, vendo o que eu tinha lido, estudado. Na época eu tinha feito um curso de educação ambiental e política lá na Unirio. Tinha também visitado a escola em Caxias, feito um conto básico ali de racismo ambiental para as crianças, para os adolescentes. E aí veio o pensamento de uma literatura nesse caminho. Mas não é algo efetivamente assim pensado, eu vou ter uma linha do tempo para fazer isso. Da experiência dos conteúdos juntos é que vai saindo essa construção. É como se a história, a literatura e a cultura, a realidade fosse uma ignição para minha construção literária. Então é geralmente assim que eu faço. Por exemplo, aqui no Outros Brasis da ficção científica, sim. Esse aqui é de financiamento coletivo, chegou hoje. Eu tenho um conto que se passa na Praça de Caxias. Sim. Na Praça do Pacificador. É uma história que mistura um pouco de terror e um pouco de discussão social. Onde eu pego um mito que foi transformado também numa discussão política, que é o da Marimbaane, que é o Urubu, né, que é a mitologia que poderia dizer que conversa com a branquitude, né, com a noção da branquitude, aquela sede de destruição, de desfazer, né, mesmo que isso signifique destruir a si mesma. E aí eu construí um conto em cima disso, de uma experiência de uma garota negra que encontra uma senhora nessa praça, e aí os acontecimentos vão rolando, e aí você começa a perceber que não é uma coincidência. Aí você começa a achar aquilo estranho. Pô, tem uma coisa errada acontecendo aqui. Então, por exemplo, não era algo que eu estava imaginando, que eu tinha lá anotado. Eu vou fazer um conto na Praça do Pacificador em Caxias. Não, é uma coisa que veio dessas conexões, né? Acontece. Né? No caso, você vai forçando um pouquinho, você vai mexendo nas suas notas, você vai vendo tudo de novo. Aí você pega o livro, vai vendo as palavras, os assuntos. Pega uma história e vai vendo não sei o que. E aí a cabeça vai trabalhando.
E aí você vai tentando, vai anotando ideiazinhas ali num canto, ideiazinhas no outro. E aí assim é que eu vou construindo os processos Esse livro aí que literários. você trouxe agora, ele está disponível para as pessoas adquirirem? Olha, É, esse aqui, o Outros Brasis, ele vai estar em breve. Quem está recebendo nesse exato momento é o pessoal da campanha. E sim, logo sim. logo ele vai estar disponível pela editora Calico. Ah, sim, beleza. Maravilha. Desculpa. Bebe um pouquinho de água. Tem água por aí? Ih, até esqueci. É. Se você quiser ir levantar para pegar, ou alguém pegar, também fica à vontade, tá? Tranquilo. Essa tosse não adianta com a água, não. Tudo é garrafa. Entendi. Deixa ela do lado, não adianta. Tá, você fica à vontade. Então, depois, quando você tiver mais. Aí a ideia, né, do livro para as pessoas poderem adquirir, né, mais perto aí de datas, né, você pode falar que a gente depois bota também, posta, tá? Uhum. A Tá. ideia do Dando Vozes é essa também, é postar aí umas atividades das pessoas. É interessante que eu programei um monte de coisa para perguntar, mas à medida que você vai trazendo, e tantas outras coisas, né? Mas assim, Uhum. você, com a mulher negra, que com certeza passou por várias dificuldades e muitos sucessos também, né? Você acha que entre todas essas suas atividades, como escritora ou então na sua vida profissional, quando você também você também atuou na área da educação e com certeza em tudo que você faz, a parte da educação sempre está muito ali, né? Você acha que a mulher negra hoje ainda encontra, eu falo ainda em aspas, porque a gente sabe que sim, né? Mas a mulher encontra muitas dificuldades nesse meio da literatura? E você, como aborda muito tema voltado, né, para esse lado, tem muitas mulheres que estão abordando também temas assim. Mas você acha que é mais dificultoso levar para as pessoas isso, essas ideias? Está muito aberto, o público já está aberto para isso? É tranquilo? Como é que é lidar com essa situação? Olha, no caso, como eu sou uma escritora também de periferia, e aí a gente falando assim da literatura, com a minha, a sua, a gente não lida com o público do cânone. O público do cânone, ele tá ligado à grande mídia, então, e a gente está fora desse campo. Sim, Então sim. a gente tá literalmente dando com um novo público. A gente está literalmente construindo as novas portas e janelas de novos caminhos literários. Então, projetos como Quantas Autoras Negras Você Já Leu, os projetos literários que a gente conhece, Litera Caxias, União Literária, tantos outros, a gente está construindo novos caminhos literários. A gente está pensando uma nova geração de pessoas lendo. Nós também fazemos parte de uma outra geração. E a gente está falando de um país que é democrático há pouco tempo também. Sim, sim, Então exatamente. isso também afeta a nossa geração. Apesar de a gente tem o quê? 4 pontos, alguma coisa? Pelo menos tem. Isso também, E essa nessa aí parte. a gente é dessa geração que foi afetada por mudanças, que já teve um pouco mais de acesso à educação. E isso vai fazer diferença. Só que a gente também tem a perspectiva e a consciência que a gente está construindo outros caminhos. A gente depende dessa nova era da internet, das nossas redes sociais para fazer as conexões, dos grupos que a gente organiza, dos eventos que a gente organiza. Então são novos caminhos. E o público que eu alcanço com a Futurismo é a população negra. E ela não é a que vai efetivamente toda para a Bienal, por exemplo. Eu tenho Sim, que ir para os sim. eventos literários da Baixada. Eu tenho que ir Sim, visitar as escolas, assim como você, a galera toda, que a gente tem um turmão, né? E outros sim, que a gente sim. nem conhece. Aí tem os eventos de município. Então é uma outra dinâmica que a gente está construindo. Uma outra, como é que eu posso dizer? Trajetória.
pode-se dizer assim. Então essas próximas gerações, elas vão buscar literaturas em outros lugares, elas vão solicitar literaturas de outras possibilidades, e quem sabe isso também não mude o mercado literário. Não que o mercado literário que já exista vá nos absorver, mas a gente está falando de um outro mercado literário, mercado literário de editoras menores, de gráficas menores, de outras organizações literárias que vão ser muito mais interessantes para a gente por serem pulverizadas, né, do que nos grandes centrões, que acabam sendo caros e a gente não consegue ter acesso e retorno, porque a gente também não tem recursos. Excelente. As perguntas que eu estou fazendo, você está trazendo assim, respostas inteligentíssimas, e eu posso dizer que bate muito com você, tudo isso que você trouxe, que independe de qual categoria, e também se seja no Rio de Janeiro, que nós estamos aqui, e se fosse outro estado, a gente vê que vários autores independentes encontram várias barreiras, e a gente tem que fazer isso como você está fazendo também, independente do público, tá? Você está, né, uma escritora afrofuturista, e aí aborda muito essas questões. Eu abordo questões de poesias, enfim. Mas os públicos, tem vários públicos. Mas mesmo assim, tendo público, a gente tem que correr atrás, tem que ir em escola, tem que ir nos eventos, tem que pagar a passagem mesmo para ir lá naquele evento, não tem ninguém que banca. Então a gente vê que as dificuldades estão em todos os lugares. Mas a gente tem que correr atrás, não pode desistir, né? Isso é muito, muito importante e interessante. Não deixar além de vários problemas, além da pandemia que está aí, mas não deixarmos a peteca cair. E se hoje está sendo uma oportunidade pela internet de divulgação, que possamos explorar. Se a gente não pode ir na Bienal, aquela linda lá de outro local, que a gente possa ir nos arredores, né? Numa casa de festival aqui, uma atividade ali, numa praça, porque é dessa forma que a gente vai transbordando e dando opções para as pessoas, que daqui umas 2 gerações não precisa ser só assim, possa ser de vários outros tipos, né? Daqui para frente pode ser umas coisas diferentes. Eu queria saber de você, se você gostaria, você trouxe na biografia alguns livros seus, né? Em Verdades e Revolução, enfim, outros livros. Você gostaria de falar alguma coisa de cada um para que as pessoas, aguça a curiosidade, as pessoas depois possam procurar? Esses livros estão disponíveis. Aí você pode conversar aí um pouquinho com a gente se você quiser falar mais sobre isso. Olha, a minha primeira escrita oficial é a Duologia Brasil 2408, com Em Verdades e Revolução. É uma história que se passa no Brasil do século 25, e a Ana é essa personagem que atravessa um fato traumatizante na vida dela, que é um atentado no país e a morte do pai dela. E aí a gente tem um mistério que vai carregar todo o arco do primeiro livro, até ela descobrir o que acontece nesse momento. Então eu vou usar elementos da cultura africana, eu vou usar adinkras também como mistérios ali, pistas para ela descobrir coisas. E no segundo livro, Revolução, já é uma revolução realmente que acontece no país, e aí eu vou amarrar outros elementos de cultura, de conhecimento, de ancestralidade, junto com a discussão política do país, né? E aí, inclusive, o pessoal às vezes que já leu ri, porque eu tinha um político que falsificava um atentado. E aí ele tentava se dar bem nisso, né, para ser eleito. Não, daqui conseguiu. E aí E aí, só que ele não consegue. Então ele se dá mal. E aí, tipo, eu trago algumas discussões políticas, algumas questões de discussões de coisas do cotidiano que poderiam estar sendo pensadas no... Nem parece o cenário atual, né? Nem o cenário que passou, nem o que vai acontecer ainda, né? Pois é. E aí essa situação acaba afetando a realidade do Brasil, e a Ana vai fazer essa diferença. Deixa eu botar o cabo aqui, que deu alguma coisa errada no meu celular. Acho que não estava preso. E aí depois tem o Socofia, que é um livro de contos,
Que foi em 2018, né, que você lançou. Isso. Foi em 2018. Gente, esse suporte aqui tá caindo. Pera aí, gente. Tudo bem, a gente está aqui só admirando aí o seu trabalho. Ups. Tem alguns suportes, né? Eu vou tirar, peraí. Vou ficar na mão mesmo. E Tá aí bom. esse que fica balançando, ele parece que fica parado, mas fica balançando esse Sei como nojentinho. é verdade. Cansei Eu tive que aqui. comprar depois mais dois, porque não foi dando certo. Né? Aí veio o Sankofia. O Sankofia é um livro de contos que eu trago 9 contos completos e 3 fragmentos. Na verdade, 10 completos e 2 fragmentos, onde eu busco as possibilidades de vários pensamentos literários dentro do afrofuturismo, de coisas que a gente poderia estar explorando. Então, eu jogo várias ideias ali, de pensamentos que ficaram na minha cabeça, de visitas à escola, de coisas que eu criei para contar, de histórias para os alunos, de coisas que a gente experimentou ali na experiência oral. E aí um conto que está liberado pro pessoal é o Sankofia e o Conexão. E tem mais um agora que é o... Ai meu Deus. Sankofia, Conexão e o Profax Quer. E Crianças Vermelhas, na verdade são 4. Eles estão lá no meu site, disponível pro pessoal para leitura. Qual o site? Junto com no meu site, que é o Brasil 24. Aliás, é mais fácil o pessoal ir no meu Instagram, clicar lá no Linktree e ter acesso direto a todos os links que eu tenho. Maravilha, gente. Pessoal, ó, Brasil 2408 é o Instagram da Lu, tá, pessoal? Isso. Então vamos lá. Fica mais fácil o pessoal ir lá. Vamos seguir, vamos distribuir para todo mundo. Pode falar. E o Brasil 2408 é o conto que eu já liberei desde o início do lançamento do livro, que é um conto pedagógico, educativo, que é uma história que ele colabora com a explicação do que seria a ideia do afrofuturismo, já que é um menino ou uma menina, que você não tem certeza ali pelo gênero do conto, que ele vai visitar o Museu do Afrofuturismo junto com os pais. E aí eu trago várias questões ali dentro do conto, não só de história, mas de família também, formações familiares. E esse conto, ele também é interessante para trabalhar dentro da sala de aula e atende a Lei 10.639. Tanto que foi muito legal que eu consegui em 2019, lá pelo Instituto Federal do Pará, no IFPA, no curso de Humanas, lá Pedagogia, se não me engano, isso, Pedagogia, com a Helena, oh meu Deus, eu tô confundindo até os nomes. E aí lá no IFPA a gente teve os alunos do estudo Helena Rocha, com a professora Helena Rocha do IFPA. E aí ela trabalhou com os alunos o conto e um artigo meu. E aí em 2019 e para 2020 o pessoal construiu 2 livros educativos com atividades para se trabalhar na sala de aula com material que já existe nas escolas. Então, você trabalhar o afrofuturismo usando cartolina, canetinha, construindo atividades coletivas com os alunos. Então, são 2 livros que estão disponíveis no site da Educaps, que também podem ser acessados lá pelo meu Linktree. Eu tenho o link lá dos livros na minha conta. E aí o pessoal, quando a gente estiver voltando para a pandemia, a gente vai poder finalmente se encontrar. E aí o pessoal vai poder fazer as atividades. São jogos, cartas, baralho, mapa. A maioria das atividades são atividades coletivas de educação. E o segundo livro é você trabalhar ciências, matemática, biologia e geografia. Então são 2 livros educativos gratuitos para a sala de aula. Que veio com essa experiência de Sankofia. Que bacana, né? E o segundo chegou em 2019, final de 2019, também encontrou depois da pandemia, né? Acabou ficando, a gente não conseguiu desenvolver também. Mas
Mas deu a situação, a gente pelo menos está bem, né? Eu acho que já tomamos a primeira vacina, eu acho que a gente tem que comemorar alguma coisa, né? Pelo menos isso. Sim, sim. E aí o segundo ele é essa discussão que também vem dessa experiência coletiva, né, de visita às escolas, questões que eu estudei, que eu já falei um pouquinho. E o segundo ele se passa entre duas comunidades fictícias, que é o Morro do Tombamento e Vila da Vinda. E aí a ideia que eu trago ali de periferia, você não sabe se é Rio, se é São Paulo, se é Bahia, se é Fortaleza, é tudo uma grande periferia diferenciada. Na verdade, diferenciada não, é muito próxima nas questões que atravessam. Então, o segundo ele vai discutir como é que seria a questão desse futurismo, que ao mesmo tempo seria caótico e ao mesmo tempo transformaria o lixo em capital. Que é uma coisa que a gente já tem, né? Por exemplo, uma empresa que polui vai comprar créditos de carbono de empresas que não poluem. E ela continua poluindo. E aí é o comércio, não muda nada. Então, várias questões vão sendo discutidas. Vão atravessar o livro, não vão ser tão discutidas assim, porque a história da Zuri e da Yomite, que são as duas protagonistas, com as questões que elas atravessam, é que vão norteando e atravessando a história do livro. Que bacana. Lu, quem procura mais os seus livros? Né? Quem são as pessoas que procuram mais? Da área educacional não tem o número de pessoas? Além de, claro, você abordar a questão do negro, vamos dizer assim, né? Disso tudo que você explicou. Então, eu quero que as pessoas que estejam assistindo aqui agora, ela não está focando apenas nisso. A gente está falando aqui de uma questão geral, mas assim, quem mais procura os seus livros? Você acha que é mais da área educacional? Não importa, a pessoa vê o que você fala do livro, vai lá e, poxa, eu achei interessante essa coisa, né? Sei lá, que encanta, né, a gente para esse futuro aí, vamos dizer, né? Que é o presente e o futuro ao mesmo tempo, né? É a realidade e a ficção. Quem é que procura mais? Homens, mulheres? Não estou querendo botar um nome, mas eu digo assim, mas quem que você viu que procurou mais para você? Olha, no início, mais mulheres liam a minha literatura por conta da história da Ena, mas aí depois muitos homens foram percebendo também que era uma história que tinha uma discussão política, que a questão de ser uma protagonista mulher, que às vezes homens têm esse negócio, né? A protagonista mulher tem cria um estereótipo de história de mulherzinha dentro da ótica deles do que seria a história de mulherzinha, né? Entendi. E aí a gente sai desse estereótipo, né, que é a história de uma personagem tanto quanto homem que luta por suas questões, e aí tá bem diversificado. Tem pessoas que estudam, tem alunos, tem adolescentes, escolas. Então felizmente está bem diversificado. E eu fico feliz também em ver que homens também compram livro para fazer pesquisa. Então, por exemplo, eu tive uma pessoa lá de Oslo, na Noruega, que pesquisou, fez estudos de literatura futurista usando a duologia, que é o livro com uma protagonista feminina. Então, tava de boas. Então, tem aqui no Brasil também pessoal pesquisando, fazendo leitura. Teve 2 clubes do livros agora seguidos. Então, para mim, está sendo assim, uma alegria muito grande ter esse público diversificado e saber que essa literatura, assim como o pensamento, vai se diversificando também, porque é outra questão que a gente também tem trabalhado dentro dessa lacuna que é a literatura especulativa negra. Ela é muito recente no Brasil, então a gente tem que construir também até o pensamento dessa literatura conforme as nossas intenções, assim como tem sido acontecido com a literatura negra de um modo geral. É interessante que você está trazendo esse seu contexto todo, e aí eu vou costurar um pouquinho com o seu pensamento, porque eu trabalho muito com a poesia, e tem outras coisas que eu faço também, contos, né? E tá para sair um livro infantil. Porém, vamos falar só da poesia. Alguns rapazes, na época, chegaram perto e falavam assim,
Eu também gosto de escrever poesia, mas o mundo acha que a poesia é só para mulher, ou então é para elite. Depende da época, né? É para elite, é para quem não quer fazer nada da vida. E as pessoas começaram... Aí eu comecei a encontrar no universo da poesia vários homens que escrevem maravilhosamente bem e são... e tem o seu trabalho, tem a sua vida, tem as suas coisas, a sua família, tem tudo, que nem a gente, né? E não necessariamente vive do livro, e que gostaria de começar, e conhecer mais pessoas, sabe? Que gostam do trabalho, que tinham essa dificuldade, tem essa, né? Então aí outros homens começaram a procurar o meu livro, outras mulheres e homens começaram a procurar o livro deles também, os livros deles também, e foi bem interessante, né? Essa cultura aí diversificada. E Lu, você também passou pra gente aqui que você está como jurada no Prêmio Odisseia Fantástica. Quer falar um pouco sobre isso? Bem bacana. Foi uma experiência bem legal que eu vivi aí durante todo o ano do início agora de 2021, primeiro semestre. O Prêmio Odisseia Fantástica tem várias categorias de prêmios para literatura de fantasia, terror, ficção científica. Eu fiquei como jurada da categoria ficção curta, científica, né? Então, para mim, foi uma experiência muito legal e diferente ser jurada, ler tantos conteúdos diferentes, vindo de várias partes do Brasil, lidar com outros colegas também, fazendo leituras, a gente fez reuniões, conversando sobre o prêmio, até as inscrições já foram encerradas já faz um tempo, então a gente vai ter logo aí a listagem, né, dos finalistas. Então foi um trabalho muito gratificante fazer essas leituras durante o ano, pensar nessas literaturas, o que as pessoas pensaram enquanto estavam escrevendo. Então, para mim foi uma experiência bem diferente. Você ser jurado literário e ler o pensamento das pessoas e lidar com as expectativas delas é bem diferente. Que bom, Lu. Isso também quer dizer, assim, várias coisas, né? O quanto que as pessoas enxergam em você uma pessoa muito capacitada para ter... para saber, né, os conteúdos, né, ser uma pessoa criteriosa, com um olhar bom, né, para poder fazer realmente, como você colocou, jurada, né, para julgar aí, né, o que é melhor. Poderia você estar lá sendo, né, a contemplada, né, a participar, mas você, ao contrário, você está atrás para poder observar, né, vamos dizer. E isso é muito interessante para o seu trabalho, para a sua carreira, para o seu currículo, o que for. Mas, além de tudo, para você como pessoa, né? Porque você vê que por trás as pessoas estão aí observando. Poxa, olha, pode ser até para mim, um conhecido me convidou para uma atividade, mas ele também não vai me botar em qualquer coisa. Ele também sabe que eu não vou fazer, né? Então, a gente saber que as pessoas estão... Oi, Thor, tudo bom? Oi, pessoal. As pessoas estão dando esse valor e que bom, parabéns. Eu queria falar com você também um pouquinho sobre... Você trouxe, né, esse seu trabalho, né, Dame Dame. E lendo, e você vai trazer para a gente um pouquinho aí, jovens, né, posso dizer assim, a características de jovens, e que eles passam por aí, por um tempo para outro tempo, né, ao mesmo tempo, né, posso dizer aí passado, presente e futuro, na minha cabeça, né, vou fazer uma leitura para aguçar a mente das pessoas. E ao mesmo tempo, eles têm um tempo curto para resolver umas questões, e depois eles trazem para a sua própria realidade, que é a realidade de uma escola ou de um espaço educacional, ou o que for, né? E são, vamos dizer assim, aparentemente são jovens que, através do que eles conseguiram conquistar lá, né? Eles estão querendo resolver situações, né? Vamos dizer assim. E no final, as situações são resolvidas através do seu empenho, pelas suas conquistas. Mais ou menos assim que eu estou trazendo, desse seu texto. Você quer falar um pouquinho sobre isso, que foge um pouco de algumas coisas que você já trouxe, de algum contexto, e vai para outro. Eu acho que é assim, né? Mais ou menos assim. Eu tô no caminho certo, na minha ideia? Sim, sim. No caso, o Dame Dame,
Ele é um conto que faz parte do projeto Futuro Infinito do Sesc, que eu acho que começou em março, se eu não me engano, e foi até agora julho. O último conto foi o do Luiz Braz. A pessoa se inscrevia e recebia um conto a cada 15 dias no seu e-mail. Sim. Então o projeto finalizou agora, então não sei como é que eles vão fazer para estar disponibilizando o conjunto, como é que eles vão fazer. Mas quem se inscreveu recebeu o conto. Sim. E aí o Dami Dami, ele faz parte do universo de um outro conto que eu escrevi, que é o Minhas Férias no Mali. O Minhas Férias no Mali está disponível no meu site, é um conto curto de um menino de São Paulo que... não sei, eu não lembro se é de São Paulo ou do Rio, eu acho que eu não defini, que ele faz parte de um clã de encantados, pessoas encantadas que fazem magia através dos impérios africanos, né? Então as escolas de magia não seria nem escola, seria outra palavra, agora eu não me lembro que eu usei. E aí eles aprendem, é como se eles, como é que eu vou dizer, dentro da linhagem eles fossem despertados para sua linhagem mágica. Sim. E aí eles são convocados para estudar nas escolas, Axum, Kemet, várias escolas com nomes de reinos africanos, reinos de países povos africanos. Sim. E aí o Dami Dami, ele faz parte desse universo, que no caso seriam outros alunos dessas escolas também, que resolvem passear. Eles vão numa feira. E aí eu comentei, por exemplo, na Apta Praia também está nesse conto do Férias no Mali, porque na época eu fiz ele para um encontro de estudantes lá no Museu da Astronomia de São Cristóvão. Porque se falava muito de questões de astronomia, mas nenhuma de países, no caso de estudos de povos africanos. Sim, sim. E eu achei muito louco isso, gente. Tem que falar, como assim? Faz parte da história da astronomia. Até porque foi lá que começou muita coisa. Então, Napta Praia é um lugar que tem mais de 10 mil anos. Acho que pelo menos 10 mil anos. Namoratunga, que é um outro espaço também de estudo, de estudo astronômico, mais antigo ainda. Pô, na África do Sul a gente tem pirâmides de 75 mil anos, mais antigas que a de Kemet, por exemplo. Então como é que a gente estuda essas coisas? E elas também têm o mesmo apontamento que tinha lá as do Egito. Então é como se durante o tempo que, quando a gente fala de expansão ali, não sei o que, do universo, é como se elas tivessem se endireitado para estar apontando para aquele mesmo lugar. E aí o Dami Dami, ele vem desse universo. Esses alunos, eles são de periferias. Um é do Lote 15 de Caxias, o outro é do Capão Redondo e o outro é de uma periferia de Fortaleza. E aí eles são alunos de escola pública. Cada um deles vai lá para a escola, estuda e volta para sua escola pública para continuar estudando, se mantendo. E aí um deles se envolve numa situação lá que ele comprou um objeto e isso dá uma, como se diz no popular, dá uma treta danada dentro da escola. E aí eles têm que dar o jeito deles. E aí foi divertido criar essa voz adolescente, né? Pensar nessas vozes que ficam aqui ao meu redor, né? Porque às vezes a gente também tem essa experiência de lembrar dessas falas, né? Sim, sim. De como o pessoal fala ao nosso redor, de pegar essas experiências, de achar engraçado, achar interessante. E aí é um conto desses adolescentes enfrentando os problemas que eles acabam criando sem saber. Então o Dami Dami é desse universo, mas para o pessoal conhecer, pode ir lá no site ler o Minhas Férias no Mali. Ele vai ter toda essa pegada. Interessante, porque realmente tem essa sua atividade toda, né, com esses temas que você aborda e vai sempre costurando, né, com outras ideias, mas não foge dessa sua visão geral aí, né? Então eu então quando eu li o que eu entendi, li rápido, não fiquei vendo, porque eu estava fazendo outras coisas. Eu peguei mais ou menos assim, eu falei assim, eu vou estimular ela a trazer isso para a gente conhecer mais um pouco. E é mais ou menos assim o seu trabalho, né? Com muita responsabilidade, trazendo cultura, uma pessoa, você pesquisa, né?
você é dedicada. Isso é importante as pessoas conhecerem um autor, que ele não é assim qualquer coisa, né? Ah, deu uma ideia assim, vai fácil. Não é assim não, né? Além de você também, né, a gente investir não só fisicamente, exaustivamente, quando você às vezes não dorme para escrever, ou você tem que juntar o dinheiro para pagar a edição, etc. Né? Eu acho que o autor ele é completo, né? Ele tem família, ele tem isso tudo, né? E assim, você traz essas verdades, você traz esse contexto, ideias assim incríveis, né? E assim, eu fico assim, muito feliz de estar aqui conversando com você. Nós estamos aí mais ou menos uns 5 minutos. E esse tempo é para você. Esse tempo é para você. Você pode falar de alguma coisa que nós não conversamos, você pode deixar um recado, pode convidar as pessoas para algum outro evento que você vai fazer, de projetos seus. Você pode falar de projetos, até a gente não entrou mais, né? Projetos que você quer botar para frente, chamar as pessoas. Pode ficar à vontade, o espaço é seu. Olha, no momento de projetos, eu estou ainda caminhando, não tem assim nada específico para dizer, olha, tá rolando. Então eu geralmente espero fixar para depois comentar. Então por enquanto tá naquele processo de trabalho de ver isso, ver aquilo, vamos ver se dá, se não dá, até porque a gente ainda tá na pandemia, né? Isso. E isso ainda é uma complicação. Estou aí no processo de escrita do próximo livro, junto com a parte de pesquisa também, porque eu também quero seguir na minha formação acadêmica, quero trabalhar melhor os conteúdos que eu tenho desenvolvido, que eu tenho estudado, troco com outras pessoas. Dia 20 eu estou num evento pelo pessoal da Ecos, lá do LinkedIn. Depois eu vou fazer divulgação para o pessoal na minha timeline, tá tranquilo. Deixa eu ver. No momento estou trabalhando mesmo, então estou escrevendo um conto para uma atividade, estou vendo material que eu estou escrevendo para outra. Minha cabeça está bem divididinha nesse momento com os trabalhos. E felizmente isso, dentro desse processo de pandemia, ajuda também, né? Porque a gente acaba ficando esse tempo em casa, né? Não podendo sair, fazer as atividades fora. Então não tem como. E aí, mas falando assim, um pouco dos livros, a Duologia Brasil 2408, no momento eu só tenho ela em e-book lá na Amazon. Sim. O Sankofia eu ainda não mandei fazer a reimpressão. Sim. Mas ele também está em e-book lá na Amazon. E o que eu tenho no momento é o iSegum. Então eu tenho uma loja virtual onde eu vendo o livro. O pessoal pode comprar comigo ou na Monomita Editorial. Ah, beleza. Muito bom, muito bom. Quando eu acho que eu já fiz algumas atividades, acho que foi no colégio da Ana Cristina Rosito, da atividade também com a Renatinha. Algumas outras atividades você estava. E a gente até participou de algumas mesas, né, de conversas, mas não tivemos possibilidade de estreitar mais laços. E a gente agora aqui, vamos dizer assim, né, aquele passado que era que a gente se encontrou e trazendo para o futuro que é hoje, né, estou fazendo uma analogia, fazendo uma brincadeira aí até poética, faz com que a internet aproxime a gente, né? A gente cria um laço, uma intimidade de conhecer o trabalho da pessoa e assim, já era fã só de saber do seu trabalho, mesmo sem ter contato, agora mais ainda, né? Com certeza a Rose Meire está aqui, ela me lembra que a gente foi ela foi com algumas atividades comigo e ela conheceu o seu trabalho também, ela gostou muito na época. Não foi, Rose? Dá um alô aí. E assim como a gente, como nós somos escritores, gostamos um do outro, outras pessoas também, então eu espero que você tenha muito sucesso, que você continue essa pessoa positiva, estudiosa, faz um trabalho muito bacana e que a gente possa se encontrar em breve, né? Todos nós, né? Nas atividades. E que fique assim, tudo de bom para você, não deixa a peteca cair, vamos lá, né? Vamos daqui a pouco tomar a segunda dose.
E continue aí nessa linha sua aí, que é bem fantástica mesmo. E que Papai do Céu te abençoe, que a sua família, fique tudo de bom, que você participe de vários outros eventos. Só isso. Não dá nem vontade de acabar, mas é porque a gente tem, né, nossos trabalhos depois para executar também. Então, ó, um beijão no seu coração. Beijo. Tudo de bom para você, Cris. tá bom? Obrigada, Cris. Obrigada demais e obrigada ao pessoal que está aí assistindo. Muito, muito obrigada, gente. Beijo, pessoal. Agradeço o carinho de todos. Uma boa noite. A gente vai deixar essa live gravada. Quem quiser assistir, divulgar para todo mundo. São livros ótimos. Beijo. Beijo.